hoje a gente vai mergulhar nos fragmentos de um texto bem específico chamado A Missão Sacerdotal de Israel. A ideia aqui não é tanto falar de Israel ou Yashrum como o povo escolhido, no sentido de privilégio, sabe? Mas sim entender qual a função, a tarefa que essa fonte atribui a eles. Exato, é uma interpretação bem particular mesmo, né? Sobre o porquê dessa escolha. E o nosso papo aqui é tentar desvendar, com base nesses trechos, qual seria essa tarefa principal. Que, pelo que eu entendi, é levar a verdade de Iá, a Torá, para o resto da humanidade, certo? A fonte até cita Êxodo falando de reino de sacerdotes. Isso mesmo. A ideia-chave que salta logo de cara é essa. A eleição divina para essa fonte tem um propósito bem coletivo. Uma missão mesmo de ministrar, de ensinar a Torá para todo mundo. E menciona Isaías também, né? Como luz para as nações. Sim, exatamente. E esse ponto do sacerdócio é fundamental aqui. Israel como um intermediário, sabe? Entre Yahweh e as nações. Quase como o ministro mesmo. Tem até uma referência a um tal de Kirk Miller, que reforça essa visão de mediação. Mediação para ensinar a lei divina, a Torá? Ficou claro. Esse é o ponto central da função sacerdotal que o texto descreve. E, historicamente, quem seriam os responsáveis por essa missão segundo essa fonte? Olha, o texto é bem direto nisso. Os hebreus israelitas de nascimento. Ah, então profetas, sacerdotes. Isso, os Neviim, os Cohen, e também os reis ungidos, os Mashiach, como o rei Davi. E o interessante é que a vinda de um Mashiach futuro, um descendente de Davi, não anularia essa missão original. Pelo contrário, a visão do texto é que ele viria para restaurar, para revitalizar essa missão. Entendi. E qual seria o papel desse Mashiach? Bom, ele é apresentado como um líder humano. Importante frisar isso. Da linhagem de Davi, como Jeremias aponta, seria chamado Yah, Justiça Nossa. E a função dele não seria tanto fazer milagres sobrenaturais, sabe? Seria mais o que, então? Seria reafirmar a aliança, chamar Israel de volta para a lei de Moshe, como Malaquias também indica. O foco é o retorno à Torá, ensinar Israel a voltar para a lei. Faz sentido dentro dessa lógica e tem outro ponto que me chamou a atenção, a ênfase na identidade, na descendência. Sim, muito forte isso. Ser descendente de Abraão, Isaque e Jacó é visto como, assim, essencial para a missão. E parece que é uma rejeição bem clara a qualquer tipo de mistura, de sincretismo religioso, né? Total. O texto usa Isaías para reforçar que Israel é o servo escolhido e que essa escolha é, tipo, irrevogável, jamais rejeitado. E quais seriam as consequências, segundo a fonte, de cumprir ou não essa missão? Olha, se a missão fosse cumprida, o texto sugere que as outras nações reconheceriam a verdade. Cita Jeremias falando de povos admitindo que seguiram mentiras. Mas, por outro lado, o não cumprimento, os desvios, aí a coisa complica. Como assim? O texto critica duramente o que considera desvios históricos, tipo a adoração a Tamuz, que Ezequiel menciona, e liga esses desvios diretamente às maldições lá de Deuteronômio e Levítico. Entendi. Quer dizer, o não cumprimento traria consequências negativas sérias. Exatamente. Por isso a urgência, que o texto transmite, de arrependimento, de retorno à Torá, seria o caminho para reverter as maldições e finalmente cumprir o propósito original. Mas apesar de apontar esses desvios e maldições, a fonte ainda insiste que a eleição de Israel permanece, certo? Sim, insiste muito nisso. O argumento é que Yahu não mente, não muda de ideia. Cita Números, Malaquias. A aliança continua firme, então, mesmo com os problemas. Segundo essa interpretação, sim. Jeremias é usado para reforçar que a aliança perdura. Israel continuaria sendo a propriedade peculiar, o primogênito, a menina dos olhos, usando as expressões de Êxodo e Zacarias. Interessante essa tensão entre a falha humana e a constância divina na visão da fonte. Pois é, e para resumir a perspectiva do texto, a missão sacerdotal de ensinar a Torá é exclusiva de Israel e continua totalmente válida. Outras nações são bem-vindas a aprender, mas o caminho, segundo essa fonte, é através de Israel.
Eles teriam essa responsabilidade única. Bom, então recapitulando rapidinho o que a gente viu dessa fonte. Israel como um reino sacerdotal, com essa missão universal de ensinar a Torá, a centralidade total da lei, da Torá, o papel do Mashiach como restaurador dessa observância e, claro, a afirmação bem forte de que essa eleição, essa missão, é exclusiva e permanente de Israel. Exato. Isso, claro, nos levanta uma questão interessante para pensar, né? Considerando essa ênfase tão grande na exclusividade da missão de Israel e nessa base genealógica, como será que essa interpretação se posiciona ou até entra em conflito com outras correntes, dentro e fora do judaísmo ou mesmo do cristianismo? Correntes que talvez enfatizem mais a universalidade da salvação ou a formação de uma comunidade espiritual que vai além das linhas étnicas, sabe? Uma ótima provocação para a gente continuar refletindo sobre essas diferentes visões. Ele renova as tuas forças, como a águia a voar, te leva acima da prova, faz você triunfar, voa nas alturas, nas asas da fé, o Senhor te sustenta, jamais te deixará. Confia e espera.